Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo e falando sobre diversas questões e, obviamente, falando aí sobre, né, os trabalhadores, a sua luta, né, os problemas aí que a classe trabalhadora hoje vive. E eu estou aqui com o Claudemir Alves, ele que é do Sindicato dos Condutores de Americana, né? Vamos conversar aqui com ele, né, sobre como que andam as coisas por aí, né, quais são as lutas, as demandas, os problemas, as reivindicações, enfim. Então, passo a bola aí para o Claudemir para ele fazer primeiramente a sua apresentação inicial. Olá, Guilherme, bom dia novamente, bom dia a todos. Eu sou o Claudemir Alves da Cruz, presidente aqui do Sindicato dos Condutores de Americana e Região. Uma grande satisfação poder estar aqui para a gente debater e falar, né, tanto dos problemas e também das melhorias da luta, né, do dia a dia dessa classe trabalhadora sofrida, sim, mas uma profissão digna, né, muito bonita, que literalmente carrega o país nas costas, digamos assim. Né? Pois é, e Claudemir, primeiramente, né? Opa, pode falar? Sim. Claudemir, você contou aí pra gente que queria acontecer uma reunião sobre o que seria essa reunião. Você poderia compartilhar aí com o público? Sim, hoje às 10 horas da manhã, né, vamos ter uma reunião com uma das empresas que faz o transporte metropolitano aqui na região entre Americana, Santa Bárbara, Sumaré e Nova Odessa e Campinas, né, que é a região metropolitana que atuamos. Aí estamos junto à empresa e junto à prefeitura, né, brigando por uma melhoria da sala de descanso dos motoristas que concedeu um espaço, a gente conseguiu um espaço na rodoviária e essa sala vai estar sendo entregue hoje. Vamos fazer às 10 horas uma reunião lá para estar entregando esse espaço aí aos colaboradores. É mais uma conquista aí para o bem-estar, né? O bem-estar da categoria na hora do intervalo entre uma virada e outra. Os motoristas precisam de um espaço, né, decente, e a gente conseguiu mais esse espaço aí para eles. Certo. E, Claudemir, quais são as demandas, os problemas aí que vocês enfrentam hoje, né, na categoria dos condutores? Hoje, existem vários pontos, né? Principalmente, né, a falta de mão de obra e remuneração, né, que é uma luta antiga aí para a gente ter uma remuneração digna, né, à altura da profissão. Eu falo no modo como um todo, não só como a gente representa tanto os motoristas como os mecânicos, todo mundo que trabalha na área do transporte, uma remuneração digna como um todo, melhores condições de trabalho, né, tanto no âmbito urbano como no fretamento e no carga, principalmente no carga, que é onde os motoristas se deslocam com uma distância, né, razoável, né, entre vários estados da Federação do Brasil. E hoje, qual é a grande dificuldade que temos no transporte, falando agora especificamente do transporte de carga? Não temos ponto de apoio para esses motoristas, porque falta aonde eles pararem para o descanso. Além da carga horária ser uma carga horária excessiva, falta ponto de parada. Porque o motorista, cada 6 horas, ele tem que fazer
cada 5 horas e meia ele tem que fazer uma parada de meia hora, quando bota-se mais 5 horas ele tem que pernoitar para seguir viagem só no outro dia. Mas aí é onde entra a grande dificuldade, que nós não temos esses pontos de apoio no Brasil. Para você ter uma ideia, Guilherme, saindo de São Paulo, vou te dar um exemplo, de São Paulo para Goiânia ou para Brasília, que é o mesmo itinerário praticamente, a gente tem um ponto de apoio que comporta-se lá uns 500, 600, 800 caminhões no máximo, entre Uberaba e Uberlândia. O restante não tem. Os motoristas têm que ficar parando na beira de rodovia, perto de postos de balanço, perto de posto rodoviário, e aí não tem banheiro, não tem onde comer, não tem nada. Então, o desafio hoje para nós, e próprio para a categoria como um todo, é principalmente esse ponto de apoio, essas melhoras que os governos estaduais, federais teriam que estar fazendo, né? Já teria que estar pronto, mas é uma urgência que não pode esperar mais. Então, a gente tem que dar um jeito de se unir aí para que isso seja resolvido em um espaço de tempo curto aí, porque, além da baixa remuneração, essas faltas de condições de trabalho que o motorista do transporte hoje encontra pelo Brasil inteiro. E os nossos da nossa região que a gente representa não foge disso, é igual para todos. Não tem aonde parar. Aí, sem contar o risco, né, de assalto, de tudo. Já não chega a ele ter que ficar longe da família dele, finais de semana, feriado, que são viagens de 10, 12 dias ou mais para estar retornando para casa, e contra essa grande dificuldade. Então, hoje, no transporte de carga, está difícil. É por isso que não temos mais mão de obra. Todas as empresas estão faltando profissionais. Precisamos aí criar incentivos para trazer o jovem hoje para a profissão de motorista, porque não temos mais ninguém interessado em ser motorista hoje por causa das dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Certo. Vocês levaram essa reivindicação aí para os governos e para as empresas? O que eles alegaram? A gente, né, como a gente faz parte da Federação do Transporte do Estado de São Paulo, qual o nosso presidente Pestana representa hoje 106 sindicatos de todo o Estado de São Paulo, faz parte também da Confederação. Foi feito um documento, foi levado até Brasília para o Ministério do Transporte, fazendo essas reivindicações. Nós aqui, como sindicato, a gente senta com os empresários, estamos tentando, junto a eles, né, cobrar e, principalmente, né, montar um centro de treinamento para que dê condições de você atrair profissional para a área, treinar esses profissionais, dar melhor salário, dar melhores condições de trabalho. Estamos aí empenhados aí, cobrando, principalmente porque o empresário também é ruim, porque para ele vai ter caminhão, carreta parada lá no pátio e é prejuízo. E, ao mesmo tempo, para nós, como sindicato laboral que luta pela categoria, a gente queria que tivesse mais profissionais, porque a gente sabe que no país há uma grande classe trabalhadora aí desempregada e poderíamos estar trazendo uma grande parte desses trabalhadores para o mercado do transporte, para engajar no transporte. Mas aí precisa, né, que os empresários coloquem a mão na consciência e nos ajude a criando esses mecanismos para que possa atrair mais trabalhadores para essa profissão. Certo. E eu acho que uma pauta que você levantou aqui é a contratação de mais, né, trabalhadores aí para poder, né, não deixar quem está na categoria sobrecarregado. Gostaria que você falasse um pouco qual é a importância disso e qual que é a importância disso para o cara que depende, né, que usa esse serviço também, né, de transporte. Então, Guilherme, a principal, né, coisa que eu vejo, e a importância é a gente se unir, fazer
Hoje, o jovem tira a primeira habilitação, para depois de 2 anos ele está trocando a carta dele de motorista por uma habilitação profissional, existe já um custo muito alto. O que a gente pleiteia junto às empresas? Que nesses centros de treinamento as empresas possam estar custeando essa habilitação, além de dar o treinamento, para esses jovens que queiram vir para o mercado de trabalho. E aí depois, ele enganjado no mercado de trabalho, ele vai saber da importância, né, que foi aquele treinamento, aquela ajuda para ele estar vindo para o mercado de trabalho. E ajuda como um todo. Tanto nós vamos colocar esses trabalhadores no mercado de trabalho, e principalmente as empresas vão ter essa mão de obra que hoje estão escassa. Não tem mais profissional nessa área. E aí os profissionais que já deveriam ter parado, que estão aposentados, não conseguem parar, porque as empresas precisam de mão de obra. E esses profissionais continuam lá, né? E os que não estão aposentados ainda estão sobrecarregados, fazendo praticamente o trabalho para dois motoristas, porque nós não temos profissional na área. E eu gostaria também de alentar aqui a importância da gente trazer a mulher para o mercado de trabalho, para esse mercado de trabalho, que ainda é um mercado de trabalho, né, muito concentrado na mão de obra masculina. Digamos assim, é um mercado machista ainda, onde mais de 90% da mão de obra é masculina. E a gente já está cansado de saber, né, da capacidade, do empenho da mulher em qualquer profissão que ela se disponha a fazer. E no transporte não é diferente. Então, eu acho que a gente temos que pensar com carinho em trazer a mulher para esse mercado de trabalho. Porque hoje, né, mais de 50% da mão de obra em todo o país ela é feminina. Então, por que a gente não utilizar essa mão de obra também no transporte? Fazer para o transporte de carga, transporte de passageiro. Só que a gente tem que olhar com um olhar mais apurado, porque a mulher ela tem as suas necessidades. Então, aí volta, né, aquela questão. A gente trazendo a mulher para esse mercado de trabalho, a gente tem que dar condições para ela nesse mercado de trabalho. Eu acho que isso hoje é de suma importância a gente se unir e fazer de tudo para trazer a mulher para o mercado de trabalho na área do transporte como um todo. Entendi. E o Claudemir, né? Você falou aí da questão salarial. Hoje, quanto ganha um trabalhador do transporte? Né? Qual que é o piso salarial, a faixa salarial? Hoje, se você pega a piso salarial, a faixa de salário do motorista, hoje no transporte urbano, ele gira em torno de R$ 3.000 na carteira, com mais os benefícios. Então, com todos os benefícios, chega aí a média de R$ 4.500 a R$ 5.000. Aí entra mais R$ 1.000 de ticket, que a gente temos aqui na nossa base, mais convênio médico, mais cesta básica, convênio odontológico. Aí a gente está sempre lutando aí para estar sempre colocando mais benefícios justamente para conseguir atrair mão de obra e dar umas melhores condições de trabalho para toda essa categoria. Certo. Apesar aí desses benefícios que você colocou, né? É possível, né, hoje, uma família viver com um salário aí de um trabalhador, né, do transporte? Olha, Guilherme, como a gente sabe, né, que hoje na casa, né, trabalha-se o homem e 90% dos lares, a mulher também, né, para complementar a renda. Porque a gente transporta vidas e
na maioria das vezes, né? A gente fala do transporte urbano e fretamento, e no carga a gente transporta todos os valores desse país. Então, é um salário que está abaixo do que essa categoria precisa e merece. Então, a gente estamos lutando no dia a dia para que essa realidade se transforme. E estamos pedindo também, né, a sociedade como um todo olhar para essa categoria, porque quando há uma manifestação, uma paralisação no transporte, a gente sente, todo mundo sente o transtorno que é o país, para-se o país. Então, por que essa categoria não ser valorizada como ela merece? Hoje, eu acredito que, no mínimo, a gente tinha que estar aí com um salário de 5 a 6 mil reais na carteira e mais os benefícios, para ser um salário justo para essa profissão. Então, nós, como sindicato, está sempre batendo nessa tecla, brigando com os empresários no dia a dia, para que essa realidade a gente consiga avançar sempre mais. Se a gente não conseguir avançar 100% no salário, a gente procura benefícios para estar melhorando essa questão salarial. E, Claudemir, aqui em São José, né, a frota de ônibus sofre com um problema de descaso aí da prefeitura e da empresa, né? São ônibus quebrados e a população, né, reclama bastante, inclusive, né, para o próprio mesa de debates. Como que é essa questão aí em Americana, né? Você percebe que as frotas estão mais conservadas, não estão, né? Qual que é a qualidade do transporte público, né, para o povo? Olha, Guilherme, a gente, aqui em Americana, né, a empresa renovou 50% da frota esse ano. Então, chegou 50% de carros novos, então deu uma boa melhorada nas condições do transporte, né? Mas a gente precisa melhorar mais. Precisa ser, né, na minha opinião, 100% de carros novos, porque o motorista precisa estar trabalhando com veículos novos, com veículo com ar-condicionado novo, para ele ter uma condição de trabalho boa, e com isso a população ganha. E a população vai estar andando num veículo novo, com ar-condicionado novo, e a gente precisa sempre melhorar mais na área do transporte, com mais horários de ônibus, porque pós-pandemia as coisas não voltou 100% ainda como era. Precisamos de mais ônibus rodando na cidade. Estamos sempre batendo nessa tecla aí, porque a população ela precisa ser assistida como um todo e merece um transporte de qualidade, um transporte que possa atrair a população a voltar a utilizar os ônibus. A gente deu um avanço significativo aqui no transporte, com esses 50% da frota que foi renovada. Mas, na minha opinião, precisa ser renovada 100% e mais ônibus rodando no dia a dia na cidade, mais linhas de ônibus disponíveis para a população. E como que vocês lidam aí com os tradicionais, né, infelizmente, né, aumentos da passagem, né? E como que você enxerga a questão da pauta do passe livre, né, que é uma pauta bastante reivindicada, principalmente aí para a juventude, né? Qual que é o debate que existe dentro do sindicato? Olha, Guilherme, essa é uma questão, né, muito assim, complicada, complexa, né? Porque existem os estudos da empresa, né, em relação a custo, e aí existe um impacto que é isso para a população, né, contrato com a prefeitura. Eu acho que isso sempre tem que ser olhado com bons olhos. Tem que ter um cuidado grande
na questão do aumento de passagem. Porque se a gente está falando que a gente quer atrair a população para utilizar o ônibus, esse transporte não pode ser caro. Ele não pode pesar muito no orçamento das famílias. Porque a gente sabe que a gente vive num país que a média de salário é em torno de 2.000 e poucos reais para a grande maioria da população brasileira. Então, um transporte caro pesa para essa população. Então, quando vai se negociar aumento de passagem, eu acho que tem que ouvir a população, o sindicato que representa a categoria, vamos ouvir os empresários, vamos achar um melhor equilíbrio para que isso seja feito da melhor forma possível, que seja bom para ambas as partes. E a questão do passo livre, eu tenho uma opinião, né, em relação a isso. Eu tenho um sonho que, se as prefeituras pudessem subsidiar 100%, seria uma maravilha, né? Seria um sonho a população poder utilizar os ônibus gratuitamente, porque a gente paga impostos para isso, né? Mas é uma questão muito complexa, porque aí você vai ter que fazer um estudo de quanto custa isso, os cofres públicos, né? Como a gente não é gestor público na prefeitura, a gente não pode falar, a prefeitura tem condições de subsidiar 100% para que exista o passo livre, porque alguém tem que pagar essa conta, né? O empresário não vai colocar o veículo dele para rodar lá se alguém não estiver pagando, né? Ele tem que pagar os trabalhadores, o custo tudo. Então, eu acredito que é o futuro do transporte público. A gente tem um transporte de qualidade, um bom atendimento, para a gente diminuir a quantidade de veículos utilizados nas ruas, no dia a dia na cidade, porque é um caos a gente andar em qualquer município brasileiro hoje acima de 100.000, 150.000 habitantes, quantidade de carros na rua no dia a dia. Poderíamos utilizar muito mais o transporte público, mas o que a gente precisa? Um transporte público eficiente, de qualidade, confortável, né, para toda a população. Então, essa discussão, eu acho que a gente temos que aprofundar nela, e eu vejo, assim, do meu ponto de vista, aí a gente, olhando no dia a dia, ano após ano, vai subsidiar um pouco para baixar o valor da passagem, para a população utilizar os ônibus, colocar ônibus confortável, e aí, quem sabe, no futuro próximo aí, a gente consiga ter esse passo livre aí para toda a população. Claudemir, né, para ilustrar um pouco aí do que você está falando, né, e acho que seria importante colocar esse debate, o sindicato tem alguma noção de quanto, né, é o faturamento, né, das empresas de ônibus e se esse faturamento dá para garantir condições dignas aí para os trabalhadores e também, né, dar ou o passe livre ou diminuir o preço aí da passagem, né, para os trabalhadores. Assim, o faturamento 100% das empresas, a gente não temos esse valor, né? A gente consegue ter acesso, né, ao que a prefeitura deixa disponível no site para nós e para todos os cidadãos, né, da cidade. Mas eu acredito que o empresário ele não vai colocar os ônibus dele para rodar tomando prejuízo. Então, ele está tendo lucro. E esse lucro, ele precisa ser revertido para a classe trabalhadora, uma parte dele, com melhores condições de trabalho, melhor salário, e também para a população, porque ele é um prestador de serviço essencial para a cidade, para a população como um todo. Então, eu acho que quando a empresa está trabalhando no município, né, fornecendo transporte público
para a cidade, eles já têm que vir com o intuito, sabendo que precisa melhorar mais do que o outro anterior que estava lá, que ele está sucedendo essa empresa que ele está substituindo. E colocar já no custo, principalmente, melhoras de salário, melhoras de condições de trabalho para todos os trabalhadores da sua empresa, todos os colaboradores, e principalmente também para a população. Trazer uma frota nova, com mais horários, com condições de atender essa população. Como um todo, e aí também existe, né, o poder público, a obrigação do poder público que deu a concessão para aquela empresa estar atuando na cidade, a fiscalizar e a fazer que aquilo que está no contrato, que foi firmado junto à prefeitura daquela empresa, que isso seja realmente cumprido. Certo. E, Claudemir, tem alguma mobilização em curso da categoria ou alguma discussão para mobilizar os trabalhadores aí no próximo período? Então, Guilherme, e a todos que estão nos assistindo agora, a gente está entrando, né, no período de campanha salarial. Fizemos uma pauta recentemente, fizemos uma assembleia com os trabalhadores, foi aprovado, encaminhamos para as empresas e agora, a partir do segundo semestre do mês de maio, a gente começa a rodada de negociações com as empresas, visando, né, melhores salários, melhores condições de trabalho, que o nosso dissídio é agora no mês de maio, para junho está com esse novo reajuste. Então, a gente estamos aí agora, né, conversando com os trabalhadores, fazendo eles entender a importância deles estarem junto com o sindicato nessa luta, da importância dos trabalhadores estar vindo nas assembleias, estar lotando as assembleias, para justamente buscar esse algo a mais, que é um salário mais digno, melhores condições de trabalho. Então, agora, justamente nesse mês de maio, que a gente já está nessa mobilização aí, junto aos trabalhadores e batendo nas empresas aí para essas melhores condições de trabalho e de salário. É o nosso dissídio agora no mês de maio. E quanto de reajuste vocês estão pedindo? A gente está pedindo o INPC e mais 6% de reajuste de ganho real em cima do salário. Entendi. E a empresa não retornou ainda, né, a proposta, né? Não, como a gente fizemos, né, agora no final do mês, né, encaminhamos nessa semana passada às empresas, a partir do dia 15, as empresas têm aí para estarmos retornando aí, começando a rodada de negociações para a campanha salarial. E, Claudemir, vamos usar esse tempinho que nos resta aqui na nossa entrevista para ir conversar coisas para além, né, da questão da categoria, né? Eu tenho o costume aí de falar um pouco também de política nacional. Passado aí, né, quase um ano e meio, né, basicamente aí do novo governo, qual que é a avaliação aí que você tem aí da atuação do governo Lula 3? Olha, Guilherme e a todos, eu vejo com bons olhos, né, esse um ano e pouco aí do governo Lula. Precisamos avançar muito ainda, precisamos melhorar muita coisa, né? Eu acho que eu não vou que nem tocar no, né, que foi o governo anterior, que foi, eu acho, a gente foi um período muito turbulento, né? Teve pandemia, teve muita coisa, né? E após tudo isso, a gente precisamos recomeçar, né? A taxa de juros deu uma baixada, isso favorece, né,
os grandes empresários investiram no país, tanto investimento que vem de fora como investimento aqui dentro, né? Precisamos avançar na questão salarial, porque, no meu ponto de vista, se a população não tem um poder aquisitivo para estar comprando, a economia ela não aquece. É uma engrenagem, né? Quem precisamos estar vendendo, comprando para quem fabrica, está fabricando cada vez mais, e essa engrenagem ela gira como um todo e o país cresce. Precisamos avançar bastante na área da saúde, que a gente temos no Brasil inteiro uma saúde com deficiência muito grande. Acho que precisa melhorar bastante coisa na área da saúde, tanto no nível de município, estadual, federal. Saúde, escola, emprego. A gente tivemos aí, né, eu estava vendo uma reportagem, tivemos 720 mil novos empregos, né, no ano e pouco aí, mas precisamos avançar muito. A gente tem mais de 10 milhões de desempregados nesse país. Então, e a gente não precisa criar subemprego, a gente precisa criar emprego com salário digno. Que essa pessoa que venha para o mercado de trabalho, ele venha com um salário digno, que ele possa dar uma algo a mais para os seus familiares, que o jovem conseguir fazer uma faculdade, ter uma vida digna. Então, o governo, do meu ponto de vista, avançou em alguns pontos, mas precisamos avançar mais, né? O nosso Congresso, que a gente sabe que todo presidente depende do Congresso e do Senado, nossos senadores e nossos deputados, né, deixarem a briga partidária de lado, quem é a esquerda, quem é a direita, quem é centro, né, e olhar para o povo, né, fazerem leis e aprovarem leis que realmente melhore a vida da população como um todo. Acho que isso que nós precisamos cobrar dos deputados que nós votamos, dos senadores, para que isso seja colocado em prática. E, Claudemir, como você falou de avançar mais, como fazer as coisas avançarem mais, né, na sua opinião? Nós, como população, como cidadão, como trabalhador, aprender, principalmente a votar e a cobrar de quem a gente votou, né? Precisamos olhar ao nosso redor. Eu acho que a gente não começa uma casa pelo telhado, começa pelo alicerce. Então, tem uma política pública já no seu município, voltado para a sua cidade, no seu bairro, isso estender para o Estado. Então, a partir do momento que nós não aprendermos a votar e a principalmente cobrar daqueles que estão nos representando, a gente vai ficar nessa mesmice sempre. Precisamos cobrar, se for preciso, a gente se unir como sindicato, como sociedade como um todo, como associações de moradores de bairro, o que precisa melhorar no seu bairro, o que precisa melhorar na sua cidade. Então, vamos cobrar do seu vereador, vamos cobrar do seu prefeito, o que precisa estar melhorando ali na área do transporte, na área da saúde, como um todo. Eu acho que essa união, a hora que a gente tiver consciência que nós somos a massa que move o país, a engrenagem, e a gente se unir em um bem comum, as coisas começam a fazer sentido, a melhorar um pouco. Tanto, Guilherme, aproveitando, né, que a gente está falando de política, a gente reuniu aqui 5, 6 sindicatos, aqui na cidade, o segmento do transporte que eu represento, o segmento do comércio, o segmento da borracha, químico, e esses sindicatos reunidos, a gente decidiu que a gente precisava ter alguém que fosse lançar agora como vereador aqui na cidade
para representar a classe trabalhadora. Que hoje, aqui no nosso município, a gente não tem esse representante, essa pessoa que a gente possa estar lá cobrando, buscando. E em várias reuniões que tivemos, meu nome foi colocado na pauta e eu acabei também assumindo essa responsabilidade. Então, sou pré-candidato a vereador aqui pela cidade de Americana e vou, em busca desse novo desafio aí, tentar fazer algo a mais para a população como um todo da cidade de Americana. Porque eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Não ficar só sentado reclamando, mas se mobilizar, tentar fazer algo a mais, como sociedade como um todo. Olha só, daqui a pouco está convidado aí a voltar para falar da sua pré-candidatura, ou quem sabe, quando for, né, tudo regularizado aí, né, a gente sabe que tem essa questão burocrática, quando for candidato mesmo, né. E para a gente finalizar aqui, ô Claudemir, né, você falou que tem uma reunião aí para fazer, já que você falou aí do cenário político de Americana, como que estão as coisas aí na política americana, né, quem que é quem que vai disputar as eleições, qual que é a avaliação aí que você tem da atual gestão? Olha, Guilherme, hoje, né, como você mesmo disse, né, tem, as coisas não estão tudo definidas ainda, né, por questões jurídicas, político-burocrática aí de toda a questão política, né? Nem todo mundo, né, a gente não pode ainda falar que é candidato, só pré-candidato, né? A gestão pública, o prefeito ele tem até uma boa aceitação, né? Eu, como cidadão, tenho a minha opinião que faltou melhorar bastante coisa no município, né? Na área da saúde e outras questões, mas ele vem para a reeleição, ele é candidato à reeleição. Também temos mais hoje, já pré-definido aí, mais 2 pré-candidatos. Então, hoje a gente temos 3 candidatos aqui na cidade de Americana, né, 3 pré-candidatos à prefeitura aqui do município de Americana. Eu espero, né, que qualquer um desses candidatos e outros que virão ainda, que saírem vencedor dessa eleição, esteja preparado e bem intencionado para resolver as questões que o município precisa. A questão da saúde, melhorar o transporte, trazer mais empresas para o nosso município, para estar abrindo mais postos de trabalho para o jovem, para o cidadão e para a cidadã de Americana como um todo, né? Para a população em geral. Hoje, são 3 candidatos. O prefeito que está lá, né, do meu ponto de vista, ele tem uma certa vantagem porque já está na máquina, né, já está na prefeitura, né, digamos assim. Mas eu acho que a população precisa refletir, pensar direitinho no que foi feito, no que não foi feito, para olhar todos os candidatos e a gente conseguir eleger um representante que realmente esteja interessado e focado nas questões que o município precisa. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Claudemir. Achei que foi muito boa a nossa conversa aqui, né? Desejar aí uma boa reunião, né, para o Claudemir aí que vai fazer essa reunião logo, logo. E passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Bom, Guilherme, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado a todos aí. E espero estar voltando aqui em breve, né, para estar falando já da candidatura e depois, se Deus quiser, eleito. Gostaria de estar de volta aqui com você e aí
Na próxima, que já a candidatura estiver liberada, falar dos projetos, falar, né, da área que a gente pretende atuar aí junto, né, à Câmara Municipal para estar melhorando o dia a dia dos cidadãos, né, do município em geral de Americana e dos trabalhadores, né, qual eu represento, né, essa força de trabalho que é essencial no nosso município, no nosso país. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a você. Espero logo a gente estar de volta, trocando as ideias, batendo esse papo, que para mim foi muito proveitoso, muito bom. Muito obrigado mesmo. Então, acho que é isso aí. Então, mais uma vez, agradecendo ao Claudemir, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast e Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe aí e comente as nossas entrevistas, matérias, programas e segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Instagram, TikTok e também no Quai. E, né, quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui!